Josias, Na verdade, já dando fala. um spoiler, apurando o que a ideia é nesses cafés do Senado, apurando um pouco desses pedidos de investigação contra os ministros, né? E também pedidos de impeachment. Até agora, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, vinha dizendo de que impeachment de ministro supremo não é pauta do país. Esse é o discurso oficial dele, né, nos últimos meses. Porém, o Alcolumbre está num silêncio também bastante providencial, né? Está sendo pressionado e não se manifesta em relação a isso. Então, assim, vou dar uma assuntada por lá, tentar conversar com umas fontes para ver qual que é o clima ali no Senado, se tem mesmo Você acha que clima eles ou não para avançar conseguem? algum tipo de investigação. Ô, Carla, é Oi? muito difícil, né? A gente vai entrar bastante nesse assunto, até estamos tentando É. alguns senadores para que a gente possa falar, mas você acha que eles conseguem instalar? Será que a Alcolumbre vai instalar uma CPI para investigar Moraes e Toffoli? Seria algo absolutamente Muito inédito, difícil. né? Muito difícil, Fabiola, muito difícil por algumas razões. Primeiro, porque o presidente do Senado tem uma relação muito boa com os ministros do Supremo, inclusive com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino. As pessoas acham que não, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem um trânsito bastante bom no Supremo Tribunal Federal. Para além disso, quando a gente fala desse escândalo master, a gente tem dito aqui também, a crise está no STF, mas ela se estende pelo Congresso Nacional e pela esplanada também, pela classe política como um todo, né? Então, o centrão, que a gente fala bastante aqui, o senador Ciro Nogueira, que aparece também em várias conversas, e tem muita gente, o próprio Alcolumbre, né? A questão da Previdência no Amapá, aliados dele também fizeram negociações com o Vorcaro. Então, é muita gente envolvida, Fabiola, e mexer num vespeiro como esse, em ano de eleição, a probabilidade é muito baixa. E aí também eu acho que vem um pouco da pressão da opinião pública e dos desdobramentos do que a Polícia Federal vai trazer nas próximas semanas e nos próximos meses, porque aí sim a gente vai ver se vai dar para segurar essa pressão ou não. Mas, assim, nesse momento, e é o que tudo indica, assim deve continuar, muito difícil Alcolumbre ceder essa pressão, ainda mais no ano eleitoral, porque aí sabe que não tem mesmo aonde, como controlar, e, enfim, aí é muito, muito difícil, né? A pressão para não abrir também é bem grande. É. Carlinha, obrigada, meu amor. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar. Até. Até, gente, um beijo. Josias, vamos retomar aí sobre essa história do Vorcaro poder conversar com seus advogados sem ser filmado, né? Essa que é uma regra que existe no Presídio Federal e aí uma exceção para Vorcaro. Tá certo, Mendonça, em permitir isso? Parece uma exceção lógica, Fabíola, por uma razão. Os presídios federais, como esse de Brasília, para onde foi enviado o Daniel Vorcaro, eles abrigam presos condenados de altíssima periculosidade. Há aqui em Brasília um mafioso italiano, há membros da cúpula do PCC, incluindo o célebre Marcola. Então, é gente que já tem muitos anos de cana nas costas. O Daniel Vorcaro é um investigado ainda, né? A despeito de ser um mafioso que tinha um banco e cuja periculosidade está cada vez mais evidente, ele ainda não foi condenado. E este seria o primeiro contato dele com os advogados depois desse retorno à prisão, né? Então, ele precisa combinar a linha de defesa com os advogados. Então, é preciso fazer a distinção entre presos que estão no presídio federal com condenação já transitada em julgado, com o destino criminal já traçado pela justiça, e esses precisam ser mais do que vigiados, né? É preciso ter uma atenção redobrada. Há, inclusive, um histórico de utilização de advogados pelo crime organizado, sobretudo o PCC, para combinar estratégias. Até planos de fuga já foram detectados, sendo tramados, combinados nesse contato do preso com o advogado. Então, é preciso ter uma vigilância redobrada. Aqui estamos falando de alguém que ainda está sob investigação, que foi enviado para o Presídio Federal a pedido da Polícia Federal por excesso de cautela. Já tivemos um caso de suicídio, aquele personagem apelidado de Sicário, que era o operador
dos planos mais violentos do Vorcaro, ele se suicidou na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois de ser preso. Então, todo cuidado aqui, Fabiola, estamos falando de um preso que é hoje muito... todos os holofotes estão voltados para ele, né? Então é preciso que os cuidados sejam redobrados. Agora, não se pode comprometer os direitos do preso, né? Pela Constituição brasileira, comentávamos ontem aqui, o preso pode até mentir para não se autoincriminar, né? Então ele precisa combinar lá a sua defesa com os advogados. Acho que fez bem o André Mendonça, porque ele distinguiu a natureza da situação criminal do Vorcaro, que ainda é um investigado, e dos presos que estão lá no Presídio Federal, que são pessoas já condenadas com os processos encerrados incontroversos, não há dúvida quanto à culpabilidade, Fabiola. É curioso, né, professor Schneider, que todo mundo tem falado sobre André Mendonça, o homem hoje todo poderoso no Supremo Tribunal Federal, né? Será que ele já é mais poderoso que Alexandre de Moraes? Bom, não sei. O que eu acho que ele está fazendo algo que é muito importante nesse momento, que é abrir esse inquérito, fazer a Polícia Federal ter acesso às provas e poder trabalhar. Algo que não estava acontecendo no próprio Supremo. Então, até o momento, eu acho que ele tem tido uma conduta muito correta. Inclusive, essa decisão em relação ao Vorcaro, porque, neste caso específico, ele, como qualquer outro preso nas condições dele, tem o direito ao sigilo advogado-cliente. Inclusive ele diz, né, o Vorcaro, ele fala, o Vorcaro é defendido por alguns dos maiores advogados hoje do país, entre eles o Roberto Podeval, que até a Carla estava falando, né, que afirmou que o cliente jamais deveria estar preso em Brasília. Eles estão reclamando ainda disso, né? A prisão, segundo ele, é desnecessária, baseada em fatos pretéritos e as supostas bravatas atribuídas a ele jamais se concretizaram. Ele segue... Eles seguem negando a história das mensagens, né? Trata-se de um regime de isolamento externo que impõe sofrimento psicológico intenso a qualquer pessoa. Podeval também insistiu no direito da comunicação reservada com o cliente, sem gravação ou monitoramento. Esse ponto, né, professor Schneider, ontem a gente recebeu aqui um perito, né, Josias, e o perito falou assim, é muito fácil, basta Alexandre de Moraes entregar o celular dele, para que tudo fique esclarecido, né? A gente sabe que isso vai ser muito difícil, né? Mas essa questão das mensagens encontradas no celular do Vorcaro, que acabam vazando pela imprensa, tem muita coisa nebulosa no meio disso, né? Claro, a gente está bem no começo. Como a própria Carla colocou anteriormente, 30% das mensagens de um dos 8 celulares do Vorcaro. Então, isso está no início. Acho que a gente tem que ir observando. Mas o que é importante é o seguinte, aquilo que foi para a imprensa saiu... pelo que consta, diretamente do celular do Vorcaro, não da nuvem, como se colocou. E os próprios peritos independentes, consultados pela imprensa, em vários órgãos de imprensa, e mesmo a Polícia Federal, confirmaram que é possível recuperar essas mensagens, como foi feito, e que essas mensagens foram trocadas entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. A gente não sabe o conteúdo das mensagens do ministro para Vorcaro, mas a gente sabe que eles trocaram mensagens e que Vorcaro estava lá no dia da sua prisão pedindo ajuda. Bom, depois da divulgação desses prints, inclusive, com essas trocas de mensagens, há essa movimentação dentro do Senado e há esse desejo de parte de senadores, né, de que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sejam investigados pelos parlamentares. Como a gente tem falado aqui, na sexta-feira o professor Walter Mairovich falou bastante, Eduardo Janetti, nosso convidado, também falou bastante, né, de como a gente não tem ninguém que regule o Supremo Tribunal Federal e somente o Senado pode ter isso, né, quer dizer, a saída de um Alexandre de Moraes e de um Dias Toffoli do Supremo vai ter que ser por meio de um Senado. Os senadores começaram a se movimentar, uma série de pedidos de impeachment lá, mas eles querem mais, eles querem investigar, né? Querem criar a CPI da toga. O senador Alessandro Vieira protocolou um requerimento de abertura dessa CPI para investigar os 2 ministros envolvidos no escândalo do Banco Master. O senador, que também é relator da CPI do crime organizado, escreveu nas redes sociais, vamos lá, aqui, esse é o Alessandro Vieira.
Protocolamos agora, com 35 assinaturas, o requerimento de CPI específica para apurar as condutas dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no caso Master. Agora começa o trabalho para a efetiva instalação da comissão. A justiça deve ser igual para todos. É a lista de todos os senadores que assinaram, claro, a maioria da oposição. Um dos últimos a assinar foi o senador Flávio Bolsonaro, né? Claro, assinou também. Josias, cabe uma CPI para investigar esses ministros? É necessária a abertura de uma CPI? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, será que ela vai acontecer? Não, não vai acontecer, mas há elementos para que ela ocorresse, né? Nós estamos diante de um cenário, Fabiola, que há 2 ministros em má situação, ministros do Supremo. O Procurador-Geral da República não esboça nenhum interesse em investigá-los, em analisar os casos que envolvem esses 2 ministros. E há um presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também ele está fugindo do escândalo, que tem as suas relações com o Daniel Worcaro. Então, nós já tínhamos 3 pedidos de CPI do Master. Um na Câmara, um no Senado e outro do Congresso. Uma CPI mista com deputados e senadores. E essas CPIs não foram instaladas porque seriam inconvenientes, né? Todos consideram inconveniente investigar o caso do Master. E surgiu agora, no Senado, essa 4ª inconveniência. Então, tínhamos as CPIs do Master, agora tem uma CPI VIP, privativa para 2 ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. A CPI do Moraes e do Toffoli, como você informou, Fabíola, foi protocolada pelo senador Alessandro Vieira, tem as assinaturas. 35 pessoas rubricaram esse requerimento de CPI. Isto é 8 além do número mínimo exigido. Agora, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele já tinha enviado na gaveta as CPIs Master. E ele está sinalizando a intenção de engavetar também essa CPI VIP. As anteriores não saíram porque atrapalhariam o processo legislativo, seriam inconvenientes, inclusive, para a campanha eleitoral. Essa nova não deve sair porque é inconveniente para o Supremo, vai tumultuar o tribunal no momento em que o tribunal está precisando mais de confiança, de apoio. Então, à medida que as investigações avançam, vão surgindo novas teorias extravagantes. A imprensa ir muito fundo nessa investigação das denúncias é inconveniente também, porque prejudica a imagem das autoridades, dos parlamentares, dos magistrados. Uma Polícia Federal muito curiosa é inconveniente, porque obriga suspeitos a se explicarem. O certo e o errado ficaram fora de moda, Fabiola, em Brasília. Surgiu um novo padrão moral, o conveniente e o inconveniente. CPI é conveniente? Não, sempre é inconveniente. A Polícia Federal não está exagerando. Esse exagero é uma inconveniência. Agora, o que deu na mídia, o que deu na imprensa para contestar um Supremo Tribunal Federal ou ministros desse tribunal que trabalharam tanto, molharam tanto o paletó e a toga para preservar a democracia brasileira. Então, é tudo muito inconveniente. Não demora e o Daniel Worcaro vai sustentar, daqui a pouco, a tese segundo a qual a prisão dele é muito inconveniente também. Se eu ainda fosse inocente, vá lá, mas tudo leva a que é culpado. E a cadeia aumenta o risco de uma delação que paralisaria o país. É muita inconveniência, Fabiola. É tanto inconveniente que as pessoas chegam a imaginar que talvez seja mais fácil acender o forno e ligar o forno que assa as pizzas. Então, estamos nessa situação. Há material para essa CPI, para analisar a situação do Alexandre de Moraes e do Toffoli, muito material, diga-se. Há uma falta, uma certa inapetência da Procuradoria-Geral da República para tratar desse problema, e está lá, tem um grupo de senadores querendo tratar. Agora, não vai acontecer, Fabiola, porque, como disse, mudou o padrão. Não é certo ou errado, agora é inconveniente ou conveniente. E tudo que diz respeito ao Master parece inconveniente. Investigar o caso Master é de uma inconveniência atroz. Josias, você já falou que defende a investigação, mas eu vou um pouco mais além, quero ouvir você. Você acha que já é o caso de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Eu digo a você, Fabiola, que até bem pouco os ministros do Supremo eram criticados pelas razões erradas.
pessoas que atentaram contra a democracia do país estavam atacando o Supremo, porque o Supremo estava levando adiante um processo que resultou na condenação inédita de um ex-presidente da República, altos comandantes das Forças Armadas, por tentativa de golpe. Estão presas essas pessoas hoje. Bolsonaro está preso. O que ele chamava, aqueles oficiais do que ele chamava de minhas Forças Armadas, estão em cana também. Então, o Supremo era criticado pelas razões erradas. Hoje, o tribunal é criticado pelas razões certas. Não é concebível que um ministro tenha virado relator de um caso, o caso Master, sabendo que era sócio de uma empresa que vendeu cotas de um resort para o Grupo Master, para fundos administrados pelo Grupo Master. É misterioso o poder monetário que leva um ministro do Supremo a possuir um resort ou um pedaço de um resort. Isso já é extravagante. Mais extravagante ainda é o ministro se considerar insuspeito para atuar como relator no caso de um grupo financeiro que foi seu sócio no resort, depois adquiriu as cotas da sua empresa familiar nesse mesmo resort. É tudo muito esdrúxulo e absurdo. E não é também, Fabiola, não é razoável conviver passivamente, sem questionamentos, com uma cena em que a mulher de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi, foi contratada pelo Banco Master num contrato que previa um desembolso de 120 milhões de reais, remuneração, honorários mensais de 3,6 milhões de reais, quase 4 milhões de reais por mês. Essa doutora Viviane é uma advogada que até anteontem ninguém reconhecia tamanho talento para justificar essa remuneração milionária. No entanto, ela foi contratada pelo banco e, depois desse contrato, o Daniel Worcaro se achegou ao Alexandre de Moraes. Ele agora contesta, em uma contestação contestável, das mensagens que o Worcaro enviou para ele no dia da sua primeira prisão, no ano passado, novembro do ano passado. Mas ele não contesta as gravações que mostram a presença dele, inclusive em feriados, durante feriados, na residência do Worcaro, lá em Campos do Jordão, não contesta a presença dele em outras reuniões, em residências do Daniel Worcaro, não contesta o próprio contrato que a mulher dele assinou com o Daniel Worcaro, a explicação que a doutora Viviane divulgou nesta semana, neste início de semana, é uma explicação que não fica em pé, as contas não fecham. Então, tudo isso, Fabiola, cria um ambiente em que não viabiliza a aprovação ou a análise de pedidos de impeachment no Senado hoje, porque a composição política no Senado não permite que isso ocorra e porque o Davi Alcolumbre enfiou todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão dos assuntos pendentes, então isso não vai prosperar. Mas criou-se, Fabíola, um ambiente favorável a que isso venha a ser discutido na próxima legislatura. Está aí a oposição fazendo campanha para cadeiras no Senado, tendo como mote a necessidade de afastar ministros do Supremo. Pode ser que essa campanha seja exitosa. E se for exitosa, se a maioria virar no Supremo, e se vier uma maioria oposicionista com pendores anti-Supremo, essa maioria vai dispor de farto material para encaminhar pedidos de impeachment no Supremo. Acho que esse assunto deixou de ser tabu, Fabiola, para responder objetivamente a sua questão. Deixou de ser tabu. E é bom que seja assim, porque se os ministros não se respeitam, não se dão ao respeito, eles devem enfrentar as consequências da lei. E hoje a única ferramenta disponível para que o país se livre de ministros do Supremo inconvenientes é o impeachment. Se é essa a ferramenta, é preciso que ela seja usada quando necessário. Aí, Josias fez uma longa explicação para responder. Professor Schneider, é o caso já de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na sua análise? Eu acho que hoje não é caso de impeachment nem de Toffoli nem de Alexandre de Moraes. Eu acho que é o caso da gente trabalhar em dois vetores. Primeiro, o Supremo precisa, e os dois ministros em especial, precisam
ser transparentes nesse caso, transparência que não existiu. É interessante que a advogada, Viviane Barsi, ela não é obrigada nem a revelar o valor dos seus contratos como advogada. A lei preserva esse direito a ela. Nem a divulgar quem são os seus clientes, né? Agora, ela é uma advogada e o ministro Alexandre é um agente público. Ele tem a obrigação de colocar transparência nesse caso. E ele tem optado por um silêncio que é ruim para ele e para a instituição, para o Supremo. A mesma coisa está acontecendo em relação ao ministro Toffoli. Mas não acho que é o caso de impeachment, é o caso, de um lado, de mais transparência por parte do Supremo e dos ministros, de outro, manter a investigação para a gente verificar até onde vai essa investigação, até onde vão essas relações, enfim, e para que as pessoas possam se defender ao longo desse processo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado neste momento, já tomar posições muito agressivas, né, em relação ao que deve ou não deve ser feito. Mas a investigação cabe, por exemplo, a criação de uma CPI, porque isso ia ser muito utilizado politicamente, principalmente no ano eleitoral, não, professor? Eu acho que, assim, os fatos já possibilitam uma CPI, mas eu acho que deveria ser uma CPI do Master, não só uma CPI para investigar os dois ministros. Veja, esse caso tem setor privado, esse caso tem agentes públicos, a princípio os dois ministros, tem senadores que eventualmente vão votar nesse relatório, que é uma coisa que pode parecer esdrúxula, mas se a gente já tem ministro, como disse o Josias, que assume um inquérito da qual ele é parte, fica meio complicado a gente também querer olhar para outra casa de outro jeito. A gente tem agentes públicos do Executivo, a gente tem agentes públicos, governadores, prefeitos envolvidos, quer dizer, a investigação deveria ser uma investigação do todo, mas eu acho que é muito difícil politicamente a gente levar isso adiante. Eu entendo que a gente está nessa crise por alguns motivos. O primeiro deles é que o Supremo avançou em algo que não deveria nunca ter avançado e que não era usual, que era avançar para ser um agente político, né? Então, essas relações com os parlamentares, essas viagens, tudo isso é algo que, enfim, não era usual, não era comum. Segundo, o Supremo avançou contra o recato que uma função dessa exige de um ministro, né? Um ministro do Supremo não deve sair por aí dando palestra, fazendo, né, como um influencer, né? E alguns deles avançaram em relação a isso. Isso é muito evidente. Vale lembrar o ministro Celso de Mello, que saiu há pouco do Supremo, foi nomeado pelo presidente José Sarney e quando houve um caso do presidente José Sarney, ele se declarou impedido. Veja, não que ele fosse o Supremo da ética, ele até era, mas eu acho que ele fez a sua obrigação ali, coisa que já passou e já foi deixado de lado. Então, eu acho que cabe ao Supremo um momento de autocrítica para verificar que, não pelas suas atitudes em relação aos julgamentos últimos que aconteceram, mas, sobretudo, pelas atitudes pessoais de parte de seus ministros que eles estão jogando contra a instituição. A instituição é mais importante que as pessoas que hoje, provisoriamente, ocupam a função de ministro do Supremo. Tá vendo? Schneider é o nosso chanceler.